função exponencial e função logarítmica. Nesta apresentação vamos estudar os limites quer da função exponencial, quer da função logarítmica, e esta aula servirá como base, é uma introdução para um estudo mais aprofundado de limites que iremos fazer em aulas futuras, ok? Então eu vou começar pela função exponencial do tipo a elevado a x e vou considerar para já que esta base a é maior do que 1, ok? Já sabemos que uma função deste tipo, a elevado a x, com a base maior do que 1, tem uma representação gráfica com este modelo que aqui está representado. Reparem, o seu gráfico passa no ponto de coordenadas 0, 1, é uma função sempre crescente, portanto temos aqui uma assíntota horizontal, também já vimos isso em aulas anteriores. Vamos agora perceber então que o limite de a elevado a x, quando x tende para menos infinito, é igual a 0. Porquê é que este limite dá a 0, é igual a 0? Bom, eu vou, nesta apresentação, vou mostrar aqui uma série de limites, ok? E o que eu aconselho é o seguinte, não decorem os limites, tenham por referência estes gráficos, os gráficos que eu vou aqui mostrar, que são os gráficos conhecidos da função exponencial e da função logarítmica, e através dos gráficos facilmente vamos compreender porque é que os limites são o que são, ok? Então reparem, o limite de a elevado a x, quando x tende para menos infinito, é igual a 0. Se o x tende para menos infinito, nós vamos observar este gráfico para valores de x a tender ali para menos infinito, ou seja, vamos considerar objetos cada vez mais negativos, portanto a tender ali para menos infinito, e vamos observar de que valor é que as respectivas imagens se aproximam. Reparem, se eu considerar aqui um determinado objeto, tenho aqui um objeto que tem uma imagem, e se eu considerar outros objetos à esquerda, sucessivamente à esquerda uns dos outros, portanto a tender ali para menos infinito, eu vou observar que as respectivas imagens vão aproximar-se cada vez mais de 0. Reparem, a imagem deste que aqui está já está mais próxima de 0. E se eu fizer isto infinitamente, então eu vou ter imagens a aproximarem-se aqui de 0, portanto observando no eixo das ordenadas, que é onde nós vemos os valores das imagens, vemos que se aproximam de 0. Por isso é que este limite é igual a 0, ok? E se acompanharmos inclusivamente o gráfico, nós conseguimos ver, sabemos que ele se aproxima cada vez mais deste eixo, porque este eixo é uma assíntota, então nós percebemos logo, observamos objetos a tenderem ali para menos infinito e vemos que as imagens tendem para 0. E é assim que nós vamos perceber estes limites, ok? O limite de a elevado a x, quando x tende para menos infinito, igual a 0, para qualquer base a maior do que 1. Bom, e agora mostrando aqui então uma representação mais simbólica que vamos utilizar bastante quando trabalharmos com limites mais analiticamente. Reparem que este a elevado a menos infinito pode resultar da substituição deste x pelo menos infinito para onde ele está a tender. Se nós temos aqui que x está a tender para menos infinito, podemos optar por substituir ali a variável pelo menos infinito e ficamos então com a elevado a menos infinito. E quando tivermos uma situação destas em que este a é maior do que 1, podemos dizer então que tende para 0 e podemos substituir por 0, ok? Bom, reparem, nós vamos encontrar muitas situações deste tipo, 2 elevado a menos infinito, por exemplo, vamos encontrar situações de e elevado a menos infinito e nós então sabemos que estas duas situações, como exemplo, tendem para 0 as duas, ok? Isto tende para 0, posso substituir por 0, o e elevado a menos infinito também tende para 0, ok? E portanto é daqui que nós vamos compreender estas situações que trabalham com um limite. Bom, então percebendo agora um outro limite, neste caso vamos ver para o limite de a elevado a x quando x tende para mais infinito, vamos tentar perceber porque é que dá mais infinito. Bom, novamente, observando o gráfico, desta vez temos o x a tender para mais infinito. Então vamos considerar valores cada vez maiores, positivos, a tender ali para mais infinito. E vamos tentar observar o gráfico, portanto, as imagens, através da função, podem ser observadas também por este gráfico, aproximam-se de que valor ou aproximam-se de infinito? Vamos ver, se eu considerar aqui um determinado objeto, tem esta imagem. Se eu agora considerar sucessivos objetos à direita destes, portanto, sempre uns à direita dos outros, porque estão a tender para mais infinito, então eu vou ter imagens cada vez maiores também a tenderem também para mais infinito. Porque reparem, o gráfico vai muito lá para cima, as imagens vão tender também para mais infinito à medida que o x vai aqui tender para mais infinito. E por isso é que o limite de a elevado a x, quando x tende para mais infinito, dá mais infinito, ok? Mais uma vez, numa linguagem simbólica, nós vamos ter o seguinte.
a elevado a mais infinito, sabemos que vai tender para mais infinito. Isto será muito importante na abordagem aos limites, ok? Por exemplo, vamos encontrar situações deste género. 2 elevado a mais infinito. Vamos encontrar situações e elevado a mais infinito. São apenas exemplos, ok? Mas quando encontrarmos isto, ao estudar limites, já sabemos 2 elevado a mais infinito vai dar mais infinito. E elevado a mais infinito vai dar mais infinito, ok? Porquê? Porque são situações destas que estamos aqui a observar, que terão um gráfico deste tipo que aqui está representado, ok? Bom, agora vamos fazer um paralelo aqui com a função exponencial a elevado a x, mas com a base a entre 0 e 1, ok? Bom, nesta situação, vamos então perceber porque é que o limite de a elevado a x quando x tende para menos infinito já dá mais infinito. Atenção, não vamos fazer aqui confusão. Eu estou a falar na mesma de um a, mas neste caso estamos a considerar que o a é menor do que 1, ok? E neste caso estávamos a considerar que o a era maior do que 1. E por isso agora este limite de a elevado a x quando x tende para menos infinito já vai dar mais infinito. Reparem nesta representação gráfica. Eu vou na mesma fazer os objetos, considerar objetos sucessivamente à esquerda uns dos outros, para fazê-los tender para menos infinito. Tenho de ir para este lado com os objetos. O x está a tender para menos infinito. E vou observar que as imagens tomarão valores cada vez maiores a tender para mais infinito. Reparem, eu tenho aqui este objeto. Se considerar objetos sucessivos à esquerda, uns dos outros, eu vou sempre obter imagens que são cada vez maiores, então a tender para mais infinito, ok? E por isso é que este limite dá mais infinito. O limite de a elevado a x quando x tende para menos infinito, se o a for menor do que 1, vai dar mais infinito. E agora reparem neste pormenor. Numa linguagem também simbólica, nós teremos o seguinte: a elevado a menos infinito vai então tender para mais infinito se o a for menor do que 1. Eu estou a falar de situações, por exemplo, se tiver 1 sobre 2 elevado a menos infinito. Se tiver 1 sobre 2 elevado a menos infinito, pelo que acabámos de ver, já sabemos que isto vai tender para mais infinito. É uma situação destas que estamos aqui a observar. Mas agora reparem no seguinte: nós podemos transformar uma situação destas, neste caso eu posso transformar uma situação destas numa situação destas. Como? Muito fácil, trabalhando com as regras das potências. Reparem, se eu tiver 1 meio elevado a menos infinito, 1 meio elevado a menos infinito, eu posso operar aqui com as potências. 1 sobre 2 pode ser escrito na forma 2 elevado a menos 1, elevado a menos infinito. Depois posso fazer aqui a potência da potência. E atenção, que o que eu vou fazer agora, vamos considerar que é também apenas em termos simbólicos, porque eu vou fazer aqui operações com o infinito que ainda não falei delas, mas o que eu vou fazer é muito intuitivo. Portanto, para já, tendo nós consciência que o infinito não é nenhum número real, mas vamos pensar no infinito para já como se fosse um número real. Neste caso, o menos infinito seria um número real muito negativo. Ok? Para já vamos pensar que poderia ser um número real porque as regras de sinais serão as mesmas. Então, eu aqui posso fazer o seguinte: 2 elevado a menos 1 vezes menos infinito. Bom, e agora lá está, é esta operação que eu me estava a referir. Nós ainda não falamos disto, vamos falar mais à frente, mas é intuitivo. Eu tenho aqui uma multiplicação de dois valores, não são valores, porque o infinito não é então um valor, mas tenho dois negativos, a multiplicação de dois negativos vai dar um positivo. Bom, e também será intuitivo perceberem que infinito vezes 1 vai dar infinito. Bom, vamos ver isso mais à frente, ok? Mas vai dar então mais infinito. Menos 1 vezes menos infinito vai dar mais infinito. E lá está. Eu fiz aqui uma série de simplificações e obtive depois uma situação destas, onde eu já tenho aqui uma base maior do que 1, ok? E como eu estou aqui a ver, elevado a mais infinito vai dar mais infinito, portanto tende aqui para mais infinito. Foi apenas uma simplificação porque obtivemos o mesmo resultado, como é óbvio, estamos a falar do mesmo. O que eu quero transmitir com isto é que nós podemos, através deste tipo de simplificações, deixar de trabalhar com uma base menor do que 1 e passar a trabalhar com uma base maior do que 1. Basta fazer estas duas regras das potências, o inverso e depois a potência da potência, ok? Bom, e então vamos continuar agora com outro limite. Vamos perceber ainda numa função exponencial deste tipo, com a base a menor do que 1, que o limite de a elevado a x, quando x tende para mais infinito, já vai ser igual a 0. Bom, reparem, neste caso vamos observar então os objetos a tomarem valores cada vez mais elevados, positivos,
e as imagens vão aproximar-se de zero. Reparem, se eu considerar aqui um determinado objeto, vou considerar agora objetos sucessivamente à direita deste e vou ter imagens perto de zero aqui também, ok? A tender ali para zero, as imagens perante esta função. E por isso é que este limite dá zero. Mais uma vez temos, numa linguagem simbólica, que a elevado a mais infinito tende para zero se este a for menor do que 1. Volto a repetir, podemos fazer o mesmo tipo de simplificação e deixar de trabalhar com uma base menor do que 1 e passar a trabalhar com uma base maior do que 1 e iria ter uma situação destas, ok? Bom, e agora vamos passar então aos limites da função logarítmica, ok? Bom, e começamos por observar a função logaritmo de x na base a com uma base a maior do que 1 e vamos então tentar perceber. Nós também já sabemos que a representação gráfica associada é deste modelo, portanto, neste caso passa no ponto de coordenadas 1, 0. Temos aqui uma assínta vertical, vimos isso também em aula anterior. E agora vamos perceber porque é que o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende para 0 mais, é igual a menos infinito. Para já, o que é que quer dizer este 0 mais? Reparem, quando dizemos aqui que x está a tender para 0, tudo bem, tender para 0 é mais fácil de perceber, mas reparem que tender para 0 pode tender por dois lados. Pode tender para 0 por este lado, e este é o 0 mais, porque é por valores superiores a 0, ou pode tender para 0 por este lado, e este é o 0 menos, porque está a tender para 0 por valores inferiores a 0, ok? Isto é o que está aqui em causa. Agora, neste contexto, nem faz sentido falarmos aqui de x a tender para 0 menos. Não faz sentido porque o x está dentro de um logaritmo. Até pelo domínio do logaritmo, este x só pode assumir valores positivos. Então, estamos a estudar o limite quando x tende para 0 menos, neste caso, atenção, neste caso, não faz qualquer sentido porque a função nem sequer existe aqui para estes valores de x. E por isso, não vamos estudar, como é lógico, ok? Foi só para fazer a diferença entre o 0 mais e o 0 menos. Então, quando dizemos aqui que x está a tender para 0 mais, quer dizer que x está a aproximar-se de 0 por valores superiores a 0. Deste lado, ok? Bom, e se observarmos então o que é que se passa com as imagens, com as sucessivas imagens desses objetos que se vão aqui aproximando de 0, vemos que elas vão tomar valores cada vez mais negativos, as imagens, aqui no eixo das ordenadas, ok? Reparem que o gráfico está aí lá para baixo. Por exemplo, eu tenho aqui este objeto que tem esta imagem. Se considerar então outro objeto a aproximar-se, portanto, mais próximo de 0, por este lado, vou ter uma imagem mais negativa, ok? E isso vai acontecer infinitamente se eu aproximar o x de 0 mais, vou ter os valores das imagens a ir lá para menos infinito. Por isso é que este limite dá menos infinito, ok? E por isso é que eu disse no início, e volto a referir, os gráficos são fundamentais para nós termos todos estes limites bem entendidos, ok? Bom, então vamos escrever também aqui numa linguagem simbólica o seguinte: logaritmo de 0 mais na base a tende para menos infinito. Volto a repetir o seguinte: este logaritmo de 0 mais na base a resulta de eu substituir esta variável x pelo valor para onde ela está a tender. Neste caso não é um valor, porque este 0 mais não representa propriamente nenhum valor, não é um número 0. Quer dizer que o que estava aqui dentro do logaritmo estava a tender para 0. Mas atenção, estava a tender para 0, não era 0. Até porque sabemos que o logaritmo de 0 não existe. Portanto, este 0 mais que aqui está quer dizer que o que nós daqui tínhamos estava a aproximar-se cada vez mais de 0, ok? É isso que quer dizer. Bom, nós vamos ver várias situações onde vamos chegar a esta situação, ln de 0 mais. Quando chegarmos a esta situação, ao trabalhar com limites, nós então já sabemos, e sabemos porque este ln é deste tipo que estamos aqui a observar, ln de 0 mais será menos infinito, ok? Tende para menos infinito, e logo podemos substituir o ln de 0 mais por menos infinito, ok? Logaritmo de 0 mais numa base 2, por exemplo, desde que a base seja maior do que 1, reparem que quando estou a falar do ln, a base é maior do que 1. Portanto, tende também para menos infinito, porque são limites destes que estamos aqui a observar, ok? Bom, e agora vamos trabalhar um outro limite de logaritmo, que é o seguinte: o limite do logaritmo de x na base a quando x tende para mais infinito. Vamos perceber porque é que dá mais infinito. Bom, reparem, se considerarmos então objetos a tenderem para mais infinito, portanto, cada vez maiores, se considerarmos objetos sucessivamente à direita uns dos outros, reparem, eu tenho aqui um determinado objeto,
se considerar um objeto à direita deste e fizer isso sucessivamente, eu vou obter imagens cada vez maiores. Reparem que neste caso a função logarítmica não tem um crescimento muito acentuado. Portanto, se avançarmos, ao contrário aqui da função exponencial, que se avançarmos no eixo do x, portanto, uma determinada distância, no eixo do y, portanto, os valores da função vão aumentar muito. Por isso é que é um crescimento exponencial. Aumenta muito por cada variação aqui nos objetos. Há um grande aumento nas imagens. No logaritmo isso não acontece, mas o que é certo é que ela está sempre a crescer para mais infinito. Portanto, não existe aqui nenhum valor no eixo ao y que nós possamos dizer que a função nunca lá chega. Chega sempre, ok? Porque nós podemos sempre considerar valores de x, portanto estamos aqui a tender com o x para mais infinito, então esta função vai lá também para mais infinito, ok? As imagens vão também assumir valores cada vez maiores a tenderem para mais infinito. Bom, e então, de forma simbólica, teremos também isto, logaritmo de mais infinito na base a tende para mais infinito. E nós vamos encontrar muitas situações deste género. ln, por exemplo, de mais infinito. Quando trabalhamos com limites mais analiticamente, vamos encontrar isto muitas vezes. Então nós temos de saber, e devemos saber isto com base nesta abordagem gráfica, que isto tende para mais infinito, ok? E vamos também encontrar, pode ser um outro logaritmo que não seja o ln, numa base maior do que 1. Logaritmo de mais infinito na base 2. Então nós sabemos que tende para mais infinito. Certo? Bom, e agora vou então aos dois últimos, que têm a ver também com o logaritmo, mas é quando temos uma base do logaritmo, este a que aqui está, menor do que 1. Bom, o que é que acontece nestes casos? O logaritmo de x na base a, quando x tende para 0 mais, já dá mais infinito. Podemos observar aqui na representação gráfica, que nós também conhecemos. Lá está, se eu considerar objetos aqui a tenderem, portanto este objeto tem esta imagem. Se eu considerar um outro objeto mais próximo de 0 por este lado, eu vou obter imagens cada vez maiores a tenderem para mais infinito. Reparem que este gráfico vai cada vez mais lá para cima para mais infinito. E por isso é que este limite dá mais infinito, porque à medida que os valores de x se aproximam de 0 por valores superiores a 0, então as imagens são cada vez maiores a tenderem para mais infinito, ok? Bom, reparem que se tiverem uma situação destas, logaritmo de 0 mais na base 1 sobre 2, então sabem automaticamente que isto tende para mais infinito, ok? Atenção que aqui a base agora é menor do que 1, não confundir as duas situações, ok? E certamente irão trabalhar mais com bases superiores a 1, portanto eu diria que estas que têm a base superior a 1 têm ainda mais relevância, porque eu sei que vão trabalhar mais com estas bases, ok? Mas, no entanto, convém também saber a diferença entre as duas. Bom, e agora vamos então terminar, só escrever então aqui a tal notação mais simbólica, logaritmo de 0 mais na base a, tende para mais infinito, se esta base a for menor do que 1. E agora vamos perceber este limite, o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende para mais infinito, que vai dar menos infinito. Bom, lá está, por uma abordagem gráfica, se considerarmos então aqui valores de x, que, portanto, este valor tem esta imagem. Se considerar sucessivos objetos, uns sempre à direita dos outros, portanto, a tenderem lá para mais infinito, eu observo que as imagens vão tender para menos infinito, vão estar cada vez mais negativas a tender para menos infinito. O gráfico vai sempre lá para baixo e, portanto, as imagens tendem para menos infinito, ok? Bom, e aqui também temos então aquela abordagem simbólica, que vamos encontrar certamente em limites. O logaritmo de mais infinito na base a tende para menos infinito, se esta base a for menor do que 1, ok? Bom, estão vistos aqui os limites da função exponencial e logarítmica. Então, muito obrigado por assistir e até uma próxima.